Como vocês sabem, nós estamos usando esse livro, ainda tem alguns ali disponíveis, são poucos. Eu acho que nós já usamos, só nossa igreja, em torno de uns 350 livros que nós adquirimos aqui, né? Então, é gostoso ver que esse livro está sendo divulgado. Uma pessoa falou para mim: pastor, estive em Dourados, levei para um familiar, então o livro já está em outras cidades, e é gostoso isso. A palavra de Deus, a gente entende que ela tem que ser divulgada. Como vocês sabem, eu escrevi esse livro, eu não tenho nenhum lucro financeiro em cima desse livro, eu não tenho nenhum tipo de bônus financeiro, todos os custos foi somente para pagar a impressão, mas eu fico feliz de contribuir com a palavra de Deus, de que chegue em pessoas esse material, e quem sabe a gente criar esse hábito de uma vez por ano, podemos imprimir um livro da nossa igreja. Quem sabe daqui a um ano, lá para o ano que vem, setembro, outubro, nós também tivermos um novo livro, um novo tema. E é interessante que às vezes as pessoas, elas só leem aquilo que a gente às vezes incentiva. Tem pessoas que não têm o hábito de leitura, mas quando a gente faz um livro, a igreja coloca nas mãos, incentiva, a pessoa começa a ler ali na sua casa e vai criando esse hábito. Isso é muito gostoso de saber. Tem pessoas que estão aprendendo a ler através das campanhas de jejum da igreja, das leituras, pegando o hábito de ler, o hábito de fazer uma devocional todo dia. Uma vez eu fui na casa de uma família e tinha uns livros assim na prateleira, poucos, os livros que nós usamos aqui. E aí a pessoa falou assim: pastor, aqui olha, os livros que nós lemos são os livros que a igreja oferece, que a igreja incentiva. E tinha uns 8, 9 títulos lá. Então nós temos esse hábito aqui, né, de 2 vezes no ano, no primeiro semestre e no segundo semestre, todo mundo fazer a mesma leitura, escolhermos um tema, um livro. Geralmente a IPI de Londrina oferece para nós o material, e todos juntos vamos naquela leitura, um capítulo por dia, ou 20 dias, 30 dias, 40 dias. E agora esse ano foi a primeira vez que nós fizemos o nosso próprio livro, né, aqui da igreja mesmo, com a minha produção. E aqui na tela estão todos os capítulos do livro praticamente. Ali já estão os 35 pecados. Foram 7 cada semana, e nós fomos pregando aqui cada domingo, e nós fomos falando na célula, fomos lendo o livro. Então acho que foi bem didático, bem edificante, foi bem repetitivo, até para a gente estar, como fala a palavra, né, inculcando no nosso coração esses assuntos. E hoje nós vamos finalizar os 5 últimos capítulos do livro e os últimos pecados, e no final da pregação de hoje nós vamos entregar a nossa campanha, como sempre fazemos, a abertura e o encerramento. Na realidade foi ontem, sábado, até tem uma pessoa perguntou, falou: pastor, posso, até que hora vai o jejum, né? Até meia-noite, né, de ontem, né? Então ontem nós finalizamos, e hoje nós encerramos já, não estamos mais com a leitura do livro, nem com algum jejum que alguém tenha colocado. Alguma pessoa ficou sem arroz, outros ficaram sem Coca-Cola, outros tiraram rede social, aquilo que cada um sentiu. 40 dias de colocar sobremesa, doce, alguns fizeram jejum integral na parte da manhã, muito pessoal, cada um faz aquilo que dá conta de fazer, sem exageros, porque são 40 dias, e cada um faz aquilo que sente no coração de fazer. Vamos então para o final da nossa campanha, com 5 pecados finais. Sem domínio de si.
Talvez tenha algum visitante aqui hoje e não tenha acompanhando. O livro tem 40 capítulos e cada capítulo fala de um pecado na Bíblia. Tá? Então o nome do livro é Faça a Guerra contra o Pecado. Então são 40 pecados que estão escritos na Bíblia, sem repetir nenhum. Nós vamos falar aqui agora do 36, na ordem que nós escrevemos o livro. Sem domínio de si. Está lá em Timóteo 3:3, sem domínio de si. O que é isso? Cada pecado nós vamos explicando. A pessoa sem domínio de si é uma pessoa que não tem o controle sobre si mesma. Falta-lhe o controle. Ela é descontrolada, não tem domínio de si. Vamos ver alguns exemplos práticos aqui. Compras impulsivas. Eu não acho errado comprar um tênis, comprar uma calça, uma saia, um sapato, não acho errado. O problema são as compras impulsivas. Aquilo que você não precisa, aquilo que talvez você não pode pagar. E às vezes a dívida financeira vai trazendo um mal-estar, vai trazendo até entre o casal um conflito. Por quê? Porque aquele casal começa a discutir financeiramente, muitas vezes por compras impulsivas. Lembra que o pecado fala sem domínio de si. Não é porque está na promoção que você deve comprar. Você tem que comprar porque você precisa. E não só se precisa, mas se você tem condição de comprar. Então é comum você ver pessoas que têm no armário, às vezes, roupas nunca usadas. Sapatos, parece aquela centopeia, né? Tem 30 pares de sapato. Não usa, mas vai comprando. Demonstra uma falta de controle emocional, né? Sem domínio de si. Também nas discussões acaloradas, a pessoa sem domínio de si, às vezes ela ofende, ela grita, bate na mesa, demonstra falta de domínio. Não há problema discutir, às vezes realmente nós discutimos. Às vezes eu tenho uma opinião, você tem outra. Às vezes a gente está na célula, um irmão tem uma opinião, o outro tem outra. Mas compete o respeito. Ouvir, falar e respeitar. Nós não somos iguais. Nem o próprio irmão, que é nascido da mesma barriga da mãe, é igual. Na igreja não somos iguais, somos diferentes. Mas temos que ter domínio. Às vezes a gente tem que ficar quieto. Às vezes a gente tem que se calar. Dominar a si mesmo, né? Senão a gente ofende, a gente machuca, a gente agride. Deus não quer isso do seu povo. No trânsito, às vezes uma pessoa sem domínio de si, ela pode sair buzinando, gritando, xingando, gestos ofensivos no trânsito, demonstra falta de autocontrole. Uso das redes sociais, escreve ofendendo, escreve agredindo, escreve denegrindo. Você está sem controle dos seus dedos, da sua digitação, porque hoje não é só palavras, hoje tem a escrita. Hoje a gente não briga só verbalmente, hoje a gente briga no WhatsApp também. Então a gente tem que ter o controle, o autocontrole, domínio de si mesmo. Às vezes você vê uma mensagem, melhor não responder, melhor deixar para amanhã,
Porque se você responder na hora, talvez você vai ser até mesmo agressivo, vai ofender. Então você fala, não vou responder não, vou orar, vou pensar, amanhã eu respondo. Essa mensagem que a pessoa me mandou, às vezes é uma mensagem deselegante, uma mensagem ofensiva, uma mensagem invasiva, uma mensagem que a pessoa desrespeitou você, mas você na hora você não responde, você fala, não vou responder, vou aguardar, amanhã eu respondo. Aí você passa um dia, no outro dia você acorda, você responde, e a pessoa até às vezes pede desculpa, porque a forma que você respondeu, sem domínio de si. Falta de planejamento, pessoas que a gente vê que estão hoje numa cidade, aí dá uma loucura, vai para outra, aí dá uma outra loucura, vai para outra, e nisso vende dos móveis, se desfaz, aí vai para outra cidade, não tem nada, tem que começar de novo, e aí parece que a mudança da cidade é como se ela quisesse mudar a vida, mas na realidade o problema não é a cidade, é ela mesma, não tem domínio de si mesma. Então ela acha que mudando de cidade, de alguma forma vai mudar o ambiente, mas não, todo lugar tem problema, todo lugar tem pessoas, toda igreja tem dificuldade. Eu conheço pastores que não param em nenhuma igreja, eles estão hoje em Rondonópolis, amanhã eles estão em São Paulo, amanhã eles estão no Rio, porque eles falam, não, essa igreja tem problema, essa igreja tem problema, essa igreja tem problema, toda igreja tem problema, mas a gente tem que ter domínio de nós mesmos e conseguir gerenciar o problema não é externo, o problema é interno, e essas mudanças podem gerar consequências financeiras e pode gerar também arrependimento. Que saudade de Rondonópolis, lá era tão bom, que saudade de lá do sul ou do norte, ou não sei do que, e fica arrependido de mudar, porque mudou de maneira abrupta, de maneira não planejada, de maneira impensada. Falta de domínio de si mesmo, de autocontrole. Um último exemplo, a pessoa não tem domínio de si, começa a beber, se embriaga, começa a fumar sem controle, começa a usar drogas ou até medicamentos sem controle. Falta de domínio. A gente tem que ter um domínio, dizer sim, dizer não, dizer eu quero ou não quero, vou beber, não vou fumar, não vou usar uma certa droga ou não vou tomar um copo de Coca-Cola ou não vou. Quem domina somos nós, quem domina é a gente e não as circunstâncias, não o ambiente. A resposta que nós temos que dar para esse pecado é o domínio próprio. Paulo, na lista de frutos do Espírito, no último lugar ele fala domínio próprio, mas ele não é o último, ele está na lista em último, mas ele é tão importante, o domínio próprio, ele exerce um papel tão importante junto com os outros frutos, o amor, a alegria, a paciência, a bondade, a alegria, domínio próprio, o autocontrole. Podemos até pensar do autocontrole emocional, que é espiritual também. O autocontrole emocional é espiritual, tudo é de Deus, a nossa vida pertence a Deus. Tem um versículo que fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, você pode tudo, meu amigo. Você pode beber, você pode fumar, você pode usar substâncias ilícitas. Você pode. Você é livre. Mas nem tudo convém.
Aí entra o domínio próprio. Saber dizer sim, saber dizer não. A nossa igreja, vocês sabem, a nossa igreja não trabalha com uma série de regras. Não pode isso, não pode aquilo, não pode ir no cinema, não pode usar calça, não pode jogar bola, não pode... Não, a nossa igreja não tem regra. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, quais são as regras dessa igreja para eu congregar? Eu falei: aqui não tem regra. A regra é o bom senso. A regra é o domínio próprio. Você pode usar qualquer roupa, mas convém aquela roupa. Você pode ir em qualquer restaurante aqui na cidade, mas convém em certos ambientes. Você pode ir no cinema, assistir qualquer filme, mas convém alguns filmes. Filmes de terror. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Domínio próprio, saber limites. Isso a gente tem que saber, o nosso próprio interior. Uma coisa que eu tenho me preocupado, e eu quero aproveitar o gancho do domínio próprio, para falar dessas apostas bets. A palavra bet, na língua inglesa, significa apostas. E está no Brasil hoje uma febre de apostas. Você assiste um jogo, como hoje mesmo, talvez alguém assistiu aqui na televisão, um jogo de futebol, possivelmente num canal aberto da Globo. Você percebe o quanto de propagandas bet, aposta bet, não sei o que bet, betano não sei o que, um monte. Deixa eu te falar uma coisa, o Brasil hoje lidera o primeiro lugar de apostas do mundo. Isso aqui virou uma febre no Brasil hoje. Descobriram uma fonte. Então, o Brasil hoje está no ranking mundial de apostas. E isso é perigoso. Por quê? As pessoas estão gastando dinheiro com apostas, e aquelas famílias de baixa renda, inclusive, estão tirando do leite da criança, da fruta do filho, estão tirando do mercado, estão tirando de coisas essenciais e básicas para gastar com apostas. Eu quero dizer para você que está aqui hoje, apostas, cassinos, tigrinho e tantas outras coisas, são jogos de azar, é feito para perder. Ninguém fica rico com isso, é só ilusão. Ninguém fica rico, é só ilusão. Então, se você tem o domínio próprio, se você tem os frutos do Espírito, e se você não é controlado, como diz Paulo, pelo esse pecado chamado sem domínio de si, fuja das apostas. Assista o jogo, mas não precisa apostar, não precisa jogar, só assista. Cuidado, é uma área hoje que tem preocupado, e o ano que vem, para piorar mais, vai haver uma autorização, né? Vai haver uma aprovação do governo, uma legalização. Ainda agora, em fevereiro, está agendado para essa aprovação. Então, você vê que o governo também está entrando, até a Caixa Econômica Federal tem a sua aposta. Ou seja, o próprio governo está apoiando essa prática. O governo pensa assim: já que o povo está gastando dinheiro com terceiros, que gaste conosco. Já que o pessoal está gastando o Bolsa Família com a coisa, gasta com a gente. É assim que o governo pensa. Então, é muito perigoso. Eu espero que você fique bem atento, tome cuidado com esse pecado, com as apostas, com os jogos de azar. Segundo pecado da noite, cruéis.
Se você observar no texto, depois de Paulo falar sem domínio de si, Paulo fala cruéis. Vamos entender o que é isso. Cruel, uma pessoa cruel, é uma pessoa que não tem consideração pelo sofrimento do outro. Ela está insensível. O coração dela é um coração de pedra. Ela não tem empatia, compaixão. Alguns casos na história que aconteceu, que a gente vê a crueldade do ser humano. Tem pessoas, deixa eu dar um exemplo aqui mais prático. Às vezes a gente está andando na rua e você vê uma pessoa dormindo no chão, embriagado. É certo que talvez a gente não vai conseguir ajudar, mas é certo que também que aquilo tem que doer em nosso coração. A gente não pode perder a sensibilidade. A gente não pode ver alguém em sofrimento e dizer, é normal. Aquilo ali tem que mexer conosco. E o cruel é aquele que promove o mal. O cruel é aquele que vê o mal e contribui para o mal. Ele sente prazer em ver as pessoas sofrendo. No Holocausto, durante a Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler era um homem cruel. 6 milhões de judeus mortos em campos de concentração, câmara de gás, fome, trabalhos forçados, crianças separadas dos seus pais. Isso é crueldade humana. Na Segunda Guerra Mundial também lançaram bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, matando 200 mil pessoas, matando instantaneamente, vou repetir, matando instantaneamente 200 mil pessoas. Então veja que o ser humano, por muitas vezes, ele perde o senso da vida, da compaixão, da misericórdia. A crucificação de Jesus também foi um ato cruel. Os romanos faziam da crucificação um espetáculo. Você sabe o que Jesus passou? A coroa de espinhos, os cravos em suas mãos, o sofrimento físico que ele passou. Foi um ato cruel, um ato terrível, que até hoje, quando a gente narra aquela cena, a gente lembra daquela cena, aquilo mexe conosco, pela dor que Cristo passou na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, que possamos cuidar do nosso coração para haver gentileza, para o nosso coração haver bondade, para o nosso coração, quando ver a crueldade humana, a gente não se identificar, a gente manter um coração puro, um coração de compaixão pelo sofrimento. Talvez a gente, como eu disse, não vamos conseguir mudar o mundo, mas aquilo ali que a gente assiste na televisão, as notícias, aquilo tem que doer em nós. Fala, poxa, quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas estão morrendo, aquela guerra na Rússia, a guerra no Israel, aquilo ali tem que incomodar a gente, não achar que é normal. O terceiro pecado, depois de Paulo falar sem domínio de si, cruéis, ele fala inimigos do bem. Então o que é inimigos do bem? A gente tem dois caminhos, gente, o bem e o mal.
a gente tem dois caminhos, o certo e o errado. A gente tem a porta estreita e a porta larga, o céu e o inferno. A gente tem que estar de um lado ou de outro. Ou nós somos amigos do bem, ou nós somos amigos do mal. Inimigos do bem, logo, está no caminho errado. Há 3 inimigos que nós lutamos, que são nossos inimigos, são amigos do mal: o mundo, a carne e o diabo. Vamos dar exemplos aqui. O mundo. Quando a Bíblia fala mundo, tem vários versículos que falam do mundo. O mundo jaz do maligno. O mundo não está falando do planeta Terra. O mundo não está falando de árvores, naturezas, rios. Não é o planeta. Mundo é um sistema de valores sem Deus. A gente chama de um evangeliquez, né? É uma linguagem bem dos evangélicos. Isso é coisa do mundo. Aí uma pessoa que não é da igreja, ela não deve entender nada, né? O que é do mundo? É o nosso evangeliquez, né? Nossa linguagem cristã. Isso é coisa do mundo, não é coisa de Deus. É coisa do mundo, ou seja, aquela influência que opõe a Deus. Esse é um adversário que a gente tem. Os valores sem Deus, o mundo sem Deus. A gente também tem a carne. O que é a carne? É aquele desejo do ser humano, aquela intenção humana, descendentes de Caim e Abel, que há em nós. E nós temos o diabo, que fecha essa tríade, onde o diabo, você não precisa falar muito dele, você conhece, que ele busca, o diabo anda como um leão buscando quem possa devorar. Então ele busca todo dia os seus cativos, os seus servos. Vamos dar um exemplo aqui. Falar sobre a bebida, por exemplo. A pessoa está num propósito de parar de beber. A esposa já alertou, ele já se embriagou, já passou vergonha. A esposa de repente até ameaçou separar se não parar de beber. E está aquela confusão por causa da bebida. Aí vem o que? Vem o mundo. O que é o mundo? Os amigos. Vamos lá tomar uma. Vamos juntar aí final de semana, um churrasquinho, não sei o quê. Então vem os convites externos. Aí vem a carne, o desejo, o vício, a vontade, o costume. E aí fica já o convite de fora e a vontade dentro. E o diabo, que aplaude quando há essa junção, ele está aplaudindo isso. Vai, toma mais uma, vai, se embriaga mais uma vez. Isso, olha aí o que a sua esposa disse, ela não te ama não. O diabo fica colocando coisa na cabeça para aquela confusão na casa, para que o divórcio se estabeleça, né? E eu poderia aqui citar tantos exemplos de pecados que o diabo, o mundo, a carne batalham conosco todo dia. Não é só com você, comigo também como pastor. Todos nós aqui presentes enfrentamos essas tentações. Alguns talvez na bebida, outros talvez na sexualidade, outros talvez na fofoca, na mentira. São muitos, são 40 pecados que nós estamos estudando. Mas aí o diabo, o mundo e a carne, essa tríade, que são inimigos de Deus, querem levar-nos para as tentações. O quarto, amigos dos prazeres.
mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tem um cantor que eu gosto muito, que é o Fernandinho. O Fernandinho, eu acho que às vezes ele é muito firme. Eu gosto das pregações dele. E o Fernandinho, ele tem uma palavra muito nesse sentido aqui dessa passagem. Ele trabalha muito essa linha que você tem que escolher. Ou você está do lado de Deus, ou você está do lado dos prazeres. Há uma escolha a ser feita. Uma vez eu fui no show aqui do Fernandinho, aqui na Expo Sul, e um show maravilhoso, as músicas do Fernandinho são fantásticas, mas uma hora ele parou o show e foi pregar. E como fala, foi cada chicotada que ele deu nos crentes. Ele falou assim, tem gente aqui agora, eu lembro disso, tem gente aqui agora que está com as mãos levantadas, está cantando as músicas, vai sair daqui e vai com contatinho no motel. Ele falou desse jeito lá na pregação. Então ele bate mesmo, ele falou, você tem que escolher, que lado você está? Ou você é amigo do prazer, ou você é amigo de Deus. Ou você está na fornicação, ou você está na santidade. Ou você está no adultério, ou você está na fidelidade. Irmãos, tem que escolher. Não dá para ficar o crente Raimundo, né? Vocês conhecem o crente Raimundo? Um pé na igreja e um pé no mundo. Crente Raimundo. Há uma decisão, há uma escolha, há uma renúncia. A porta é estreita, irmãos. A porta larga, diz Jesus, leva para a perdição. A porta estreita leva para a salvação. Jesus falou, quem quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Há uma escolha. Então o texto é muito claro, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Elas preferem os prazeres do mundo, da carne, do diabo, e deixam Deus para depois. Tem um texto que fala assim, em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de... Vamos ler juntos? É bem conhecido. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse texto nos fala, irmãos, de prioridade. O que é prioridade? O que vem primeiro? Não é Deus? Não é a vontade de Deus? Ou é as obras da carne? É os desejos da carne? Buscai primeiro o reino de Deus. Tem uma passagem na Bíblia que fala de um homem rico e insensato. Diz a passagem que esse homem tinha um celeiro, ele construiu um depósito, mas ele, não satisfeito, ele construiu o segundo, maior. Então ele dizia, pronto, está tudo bem, eu tenho recurso financeiro, eu tenho tudo. Aí a passagem diz, louco, essa noite você vai morrer. E o que você tem, para quem será? Chama ele de louco, ou de tolo. Por quê? Porque aquele homem da passagem, ele se apegava somente a coisas materiais. Ele só pensava em finanças, em trabalho, e ele esquecia de Deus, da fé. Louco, essa noite pedirão a tua alma, vão chamar a tua senha, você vai morrer. E o que você tem vai salvar a tua alma? Alguém já disse que caixão não tem gaveta, você não leva nada daqui dessa terra. E nós todos aqui presentes, eu inclusive vocês, vamos nos apresentar quando morrermos diante do tribunal de Cristo.
e cada um vai se apresentar. E o que nós vamos apresentar para Deus? Mais amigos dos prazeres ou mais amigos de Deus? Onde está o nosso coração? Onde estão as nossas prioridades? Último lugar para a gente finalizar. O pecado 40 do livro está 1 Pedro 2:1, hipocrisia. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia. Nós vamos indo para o final. O que é hipocrisia? Fingir ser algo que você não é. Isso é hipocrisia. Fingir ser alguma coisa que você não é. Um exemplo é os fariseus. Os fariseus eram líderes religiosos na época de Jesus. E eles davam grande importância ao que as pessoas pensavam deles. Então eles faziam longas orações em público, eles usavam as roupas para distinguir dos demais pessoas, eles gostavam de ser elogiados, eles se preocupavam com a sua reputação e status social, e eles cobravam das pessoas coisas que eles não conseguiam viver. Havia uma lista de coisas que eles cobravam: não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode comer sem lavar a mão, não pode fazer aquilo, não pode... Era um monte de coisa, mas eles não davam conta de nem eles viverem aquilo, mas eles fingiam que viviam e cobravam dos outros. A questão do sábado, tantas coisas que eles questionavam, entravam em embates com Jesus. Não é saudável, irmãos, a gente ser um fariseu, a gente ficar achando que a gente é melhor que os outros, ficar aqui com o coração: eu sou melhor, eu sou mais crente, eu vou na igreja e não falto. Não, cada um vai prestar conta com Deus da sua vida. Algumas reflexões para a gente sair da hipocrisia. Primeiro, aceite suas imperfeições. Geralmente um fariseu, um hipócrita, é aquela pessoa que ela exige tanto de si mesma, exige uma perfeição, ela não aceita falhas, e ela também cobra dos outros, mas às vezes nem ela dá conta de viver tão perfeitamente. Pratique a empatia, ou seja, não fique no lugar de juiz do tribunal. Quem julga as pessoas, não é você. Assuma seus erros. Nós não somos perfeitos, nós erramos, pedimos perdão se erramos, pedimos desculpa se falamos alguma coisa fora de hora. Cuidado com o perfeccionismo. Ninguém é perfeito. Em último, seja humilde. A humildade é uma das maiores virtudes de um cristão. Humildade é olhar as pessoas nos olhos, nem de cima para baixo, nem de baixo para cima. Se você olha alguém de baixo para cima, isso é baixa autoestima, você está olhando a pessoa como você melhor que você. E se você olha a pessoa de cima para baixo, você está olhando com olhar de arrogância: eu sou melhor que você. Não, olhamos iguais, todos somos iguais diante de Deus. Todos somos iguais diante de Deus. Vamos finalizar com os 5 pecados de hoje. Me ajudem na leitura, na tela. Sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, amigos dos prazeres, hipocrisia.